Oiê, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Grupo Fortalecer. O tema dessa aula de hoje é como proteger as nossas emoções. Mas antes de começar a falar sobre esse tema, eu quero dar as boas-vindas às mulheres que entraram no grupo nas últimas semanas. Sejam muito bem-vindas. E por isso eu irei explicar um pouquinho aqui de como que esse grupo funciona. O Grupo Fortalecer, ele é exclusivo para nós, mulheres, que buscam constantemente se autoconhecer, manter a nossa autoestima elevada e estar construindo relacionamentos saudáveis, começando com o relacionamento consigo mesmas. Para isso, as nossas aulas nas quinta-feiras são gratuitas e elas sempre acontecem conforme a minha disponibilidade. Então, tem semanas que tem, e quando eu estou em viagem, em missão, às vezes eu não consigo estar aqui presente, mas daí eu sempre mando atividades lá no grupo ou compartilho conteúdos através de vídeos, através de textos, compartilho alguns podcasts com vocês. Então, o nosso grupo ele sempre vai estar em movimento, mesmo quando não tiver a aula aqui ao vivo. Também esse grupo é para vocês conhecerem o meu trabalho, para quem ainda não conhecem, e para as mulheres que já passaram pelo processo terapêutico comigo para manterem contato com esse conteúdo, porque quando nós não temos contato com o conteúdo, nós não paramos de nos desenvolver. Portanto, as aulas, elas não são sobre conteúdo que eu entrego dentro das sessões. Sempre vai ter conteúdos aqui diferentes para vocês. Então esse é um lugar seguro, vocês estão em um ambiente, eu sempre gosto de falar isso, que vocês podem se abrir comigo. É só comigo, é essencialmente que seja só comigo. Por quê? Quando nós expomos as nossas dores, às vezes as outras pessoas não irão entender o contexto. Algumas de vocês eu já conheço um pouquinho da história, eu já conheço um pouquinho de vocês. E é mais fácil para mim saber lidar com as demandas terapêuticas. Então, para não virar o grupo, virar um burburinho, eu evito que esses assuntos sejam falados, tanto no grupo como aqui durante as aulas. Vocês sabem que vocês têm abertura total para me procurar a qualquer momento para conversar sobre algo que está acontecendo ou algo que já aconteceu com vocês, além do assunto das aulas. Mas, porém, entretanto, tudo, nós podemos compartilhar lá no grupo as coisas positivas que têm acontecido conosco. Então, fiquem muito à vontade de compartilhar coisas que vocês fizeram ou estão fazendo e estão fazendo bem para vocês, que estão trazendo bem-estar para vocês. Porque quando nós influenciamos positivamente umas às outras, nós damos uma carga de energia umas nas outras. Então, é para isso que serve o Grupo Fortalecer. Então, sabendo disso, vamos começar o tema da nossa aula. Como será que nós podemos proteger as nossas emoções? Para as mulheres que já passaram pelo grupo terapêutico e para as que têm interesse, nós falamos sobre blindar da mente. O que é o blindar da mente? Nós temos 9 formas de nos proteger a nossa mente, proteger os nossos pensamentos, sentimentos e emoções do mundo externo. E isso eu falo durante todo o processo terapêutico. Mas, para vocês que estão aqui no Grupo Fortalecer, eu quero expandir essa visão. Não é apenas com o blindar da mente que nós podemos proteger as nossas emoções. Há outras formas que eu vou falar aqui durante toda essa aula. Então, para nós começar, o que é exatamente as nossas emoções? As nossas emoções são as reações naturais diante das situações da vida. O problema não é sentir, mas é como nós somos dominadas pelo que nós estamos sentindo. E quando essas emoções estão desreguladas, elas trazem o caos para a nossa vida. Então, o meu papel aqui é justamente aliviar esse caos e eu vou trazer algumas formas de vocês lidarem com esse caos que as emoções causam. Quando acontece uma situação na nossa vida, a nossa primeira sensação é ativar as nossas emoções. Logo em seguida, nós começamos a sentir, a ter sentimentos com aquelas emoções. Então, os pensamentos, sentimentos e emoções, eles andam juntos, mas o que acontece primeiro? Primeiro nós nos emocionamos, para depois nós começamos a pensar sobre a situação e sentir aquela emoção dentro de nós, como que ela está reverberando dentro do nosso ser. Então, aqui o meu papel é ajudar vocês a fortalecer essas emoções. Ou seja, eu vou ensinar vocês a como lidar, gerenciar tudo esse burburinho que acontece dentro de nós. Nós podemos não apenas reagir, nós podemos responder às emoções, às situações. Então, quando nós reagimos, nós agimos sem pensar. Nós muitas vezes vamos pelo impulso. Mas quando nós aprendemos a responder às emoções, às situações, em vez de reagir, nós fortalecemos as nossas emoções. E aí, a minha pergunta agora é: como vocês estão lidando com as emoções de vocês no desafio do dia a dia? Porque inteligência emocional é relacionamento. Primeiro, nós começamos a nos relacionar bem consigo mesmos, para depois nós nos relacionarmos bem com as pessoas ao nosso redor. E como está esse relacionamento de vocês consigo mesmas? Como que vocês estão olhando para as situações que estão acontecendo com vocês? As situações desafiadoras. Porque tem algumas situações que vêm e desestabilizam, nos tiram do eixo, parece que tirou o chão. E aí é quando nós precisamos saber lidar com todo esse caos interno que é gerado dentro de nós. Então, antes de trazer o porquê, o como que nós lidamos com essas situações, eu quero aqui também trazer outra pergunta.
Por que será que tem algumas pessoas que parecem ser emocionalmente mais fortes que as outras? Por que será que às vezes parece que algumas pessoas sabem lidar melhor com as situações do que as outras? Vocês já pararam para observar isso? Parece que tem gente que sabe lidar com todas as situações rapidamente. Tem pessoas que parecem que precisam respirar para depois lidar com as situações. E aí nós começamos a falar aqui nessa aula sobre resiliência emocional. Resiliência emocional não é sobre não sentir as emoções, não é sobre anular as emoções. Ninguém consegue anular nem as emoções, nem os pensamentos e nem os sentimentos. Nós precisamos saber lidar com esses pensamentos, sentimentos e emoções. O que faz uma pessoa parecer que ela tem uma força maior do que a outra, emocionalmente falando, está no autoconhecimento. É no quanto ela se autoconhece. É o treino emocional diário. É igual quando nós vamos para a academia. Quanto mais nós frequentamos a academia, mais nós fortalecemos o nosso músculo físico. E emocionalmente é da mesma forma que acontece. Quanto mais nós treinamos as nossas emoções, mais nós nos fortalecemos emocionalmente. Então esse é um treino diário e é uma busca constante por autoconhecimento. É esse um dos objetivos, inclusive, do Grupo Fortalecer. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui, vocês estarem participando das aulas, porque quando nós nos conhecemos, sabe, o que é o autoconhecimento? Saber quem nós somos, saber a nossa identidade, saber a nossa essência. Quanto mais nós sabemos como nós funcionamos internamente, quanto mais o nosso relacionamento consigo mesmas é bom, mas nós sabemos lidar com as situações adversas. Então, por exemplo, às vezes vocês pode ter irmão gêmeos. Eu vou dar um exemplo aqui de irmãos gêmeos. Eles foram criados no mesmo útero, no mesmo tempo, da mesma forma, tiveram a mesma educação, mas eles podem lidar de formas diferentes com as situações. Porque um se conhece mais que o outro. Então, o nosso autoconhecimento, quando nós sabemos quem nós somos, não tem ninguém que pode nos tirar isso. Essa é a força mais intrínseca que nós temos para lidar com tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E aí, olhando para isso, eu vou trazer aqui alguns passos, então, para vocês fortalecerem as emoções de vocês, para vocês saberem como lidar com tudo isso, para vocês começarem a olhar para essa jornada de autoconhecimento. Para quem já passou pelo processo terapêutico, esses são passos novos para vocês para lidar com as emoções de vocês também. Então, o primeiro passo, número 1, identifique e nomeie as suas emoções. Nós precisamos dar nome. É tristeza, é raiva, é vergonha, é alegria, é felicidade. Nós precisamos entender o que eu estou sentindo. Esse é o primeiro passo. O que de fato é o caos? Eu preciso dar nome para o meu caos interno. O que é isso? É euforia ou é um estado de tristeza profunda? É raiva de alguma coisa, de alguma situação? Ou então eu tô querendo só ficar quietinha? Eu tô só no modo introvertida? Eu preciso dar nome para as minhas emoções. E a partir disso, o segundo passo é identificar o que gerou essa emoção. Às vezes é uma fala de alguém. Às vezes é algo que aconteceu com a gente. Às vezes é algo que nós fizemos. E aí, olhando para isso, de onde veio essa emoção? Nós precisamos, então, identificar as nossas emoções e o que gerou. O terceiro passo é questionar os nossos pensamentos automáticos, porque às vezes acontece alguma coisa e aí nós começamos a nos automutilar, ou seja, nós começamos a falar que nós não damos conta, que isso daí não é para nós, que nós não conseguimos, que nós não somos boas o suficiente. Nós mesmas vamos nos cortando por dentro. Eu gosto muito de usar essa metáfora, para quem já conhece o meu trabalho sabe disso, que eu falo bastante sobre a mutilação interna, porque a nossa palavra tem poder. Inclusive tem uma aula sobre isso. Se você não assistiu, me manda um oi lá no meu WhatsApp que eu mando essa aula para você. Por quê? Qual é o poder da nossa palavra? Isso é bíblico, inclusive, porque a nossa palavra gera vida ou gera morte. Eu gosto muito de falar que a nossa palavra gera paz ou gera guerra. Ou nós estamos gerando paz na nossa própria vida, ou nós estamos gerando uma guerra interna. E o que vocês têm declarado para vocês? O que vocês têm contado para vocês? Eu preciso que algo aconteça, ou que eu faça algo, ou que alguém me fale alguma coisa, e eu preciso saber lidar com isso rapidamente, eliminando os pensamentos automáticos da minha mente e falando: calma, respira, foca mais na solução do que o problema. E presta muita atenção nessa frase que eu acabei de trazer. Não é sobre não pensar nos problemas, é sobre pensar mais na solução do que nos problemas. Então nós pensamos sim no problema que foi gerado, mas nós pensamos mais em como que eu vou resolver, o que eu vou fazer para sair dessa situação. É isso que importa. Não, se a gente ficar preso, nós ficarmos presos ali naquela situação de problemas, nós ficamos nos remoendo, nós ficamos falando coisas muito ruins para nós. E isso nos não leva para lugar nenhum. Nós precisamos ter autoridade sobre a nossa própria vida, de falar: eu dou conta de resolver isso sim. Então nem todos os sentimentos
correspondem à nossa realidade. Nem todos os pensamentos são proporcionais ao que está acontecendo. Às vezes nós já vimos algo parecido acontecer, nós vamos lá no passado, buscamos essa situação e achamos que vai acontecer da mesma forma de novo. Não, não vai. Nosso primeiro papel é declarar que sim, nós damos conta de resolver. Nós já passamos por muitas situações ruins na nossa vida. Nós já passamos por muitos perrengues na nossa vida. E nós saímos de todos eles, senão nós não estaríamos aqui de pé. Então, quando vem um novo problema, é só isso que nós precisamos lembrar. Nós demos conta de dar em pé até hoje, até aqui, pode vir qualquer problema que a gente dá conta também. É sempre essa história que eu conto pra mim em novos desafios. Mas nossa, Marisa tá falando de inteligência emocional, de autoconhecimento, de autoestima, e você tem caos todos os dias. Todos os dias eu levanto e eu sei que tem uma pancada de coisa pra mim resolver. A inteligência emocional não anula problemas. Ela só traz leveza e um estilo de vida mais saudável pra mim não pirar com todos os problemas que tá acontecendo. Porque quando eu aprendo quem eu sou e que eu sou capaz de lidar com cada situação, ninguém pode me parar. Nada pode me parar. E é a mesma coisa com vocês. Então, desenvolvam. O próximo passo é desenvolver a inteligência emocional. Ou seja, é regular as emoções de vocês. É reconhecer quem vocês são. É expressar de forma saudável o que está acontecendo ao redor. Então, com a inteligência emocional, nós aprendemos a nos relacionar bem consigo mesmos e com as pessoas ao nosso redor. Outro passo é cuide da mente e do seu corpo. Exercícios físicos, alimentação equilibrada, sono, momento de autocuidado. E aí aqui eu falo no grupo lá sobre fazer a unha, ir no cabeleireiro, pintar o cabelo para quem pinta, fazer uma hidratação em casa, passar um creme antes de dormir, fazer o penteado que vocês gostam. Isso é autoestima, isso traz bem-estar, isso traz poder para nós. Pode parecer algo muito simples, mas não é. Quando nós estamos de unhas feitas, nós chegamos no lugar, parece que nós chegamos chegando. Então, nós estamos nesse lugar onde nós conseguimos controlar a nossa autoestima através do nosso corpo também. E, além disso, pratiquem a autorresponsabilidade. Vocês podem controlar não podem controlar o que acontece. Lembra, eu já falei disso também em outra aula. Nós falamos sobre o que, de fato, nós temos controle. Para você também que não assistiu essa aula, me manda um oi que eu também já te mando. Quando nós temos essa consciência do que nós temos controle e do que nós não temos, o jogo muda. Porque do que nós de fato temos controle, só para relembrar, nós só temos controle daquilo que depende de nós e das nossas ações. Nós não controlamos os outros, nós não controlamos as situações, nós não controlamos mais nada. E aí, quando acontece alguma situação, a minha primeira pergunta, e aí eu estou falando de mim, da Mari, a minha primeira pergunta é, você fez o que tinha que ser feito? O que você vai fazer para resolver essa situação que está no seu controle? Eu fiz. E aí, o que não dá, é de Deus. Eu vou contar aqui uma história até engraçada, que vocês estão vendo que eu tô um pouco rouca. Eu estava domingo, a Maria José está aqui, tá de prova, que domingo eu estava sem voz nenhuma. E eu estava no meio de um treinamento em Goiânia. E aí, eu não precisava voltar para minha cidade e me cuidar da minha garganta. Eu saio da casa da minha amiga, que eu estava hospedada, vou pra rodoviária. E quando eu chego na rodoviária, cadê a minha manta? Eu tinha esquecido a minha manta. E assim, o ônibus geladíssimo, que eu já tinha ido daqui pra Goiânia, passando muito frio. E aí eu falei, gente, não tem como eu voltar sem manta. Não tem. Eu tava com blusa, tava com calça, mas assim, a manta era necessária também. Fiquei pra minha amiga desesperada. Eu falei, então, amiga, não vai dar tempo. Ela, amiga, não vai dar tempo de chegar. Eu falei, então, não vai. Só que graças a Deus, Goiânia, pra quem não conhece, tem 2 rodoviárias. E eu falei, eu tô em uma, na central, o ônibus vai parar na segunda rodoviária. Manda pra segunda rodoviária. Amiga, mas o Uber não vai esperar, o motorista não vai esperar. Eu falei, amiga, seguinte, a gente faz o que tá no nosso controle. O que não tá no nosso controle, que é o tempo do Uber e do ônibus se coincidirem, a gente entrega pra Deus. É Deus que vai determinar se essa manta vai chegar na minha mão ou não. Ele sabe a minha necessidade. E pensa na loucura que foi em conciliar o tempo do ônibus com o tempo do Uber. Mas Deus é Deus, graças a Deus, o motorista do ônibus teve que esperar ali 3 minutinhos, mas eu voltei com a minha manta. E assim, eu poderia ter pirado, eu poderia ter chorado, desesperado e não ia adiantar nada. Eu falei, só vamos fazer o que é possível, fazer o que tá no nosso controle. Você manda esse Uber, eu converso com o motorista e a gente entrega pra Deus, né? Pra Deus mexer ali no coração dos dois, pra um acelerar e o outro esperar. Deus é Deus. E deu muito certo. Eu voltei com a manta, graças a Deus, e a minha voz começou a voltar durante essa semana. Então, esse é um dos aprendizados que eu tive em Goiânia e quero deixar aqui compartilhado com vocês. Vocês têm o poder de lidar com qualquer caos, vocês têm o poder de lidar com qualquer situação. E pode ser de forma leve e divertida, porque ao mesmo tempo que a gente estava ali desesperada, porque minha amiga falou, amiga, não tem como você ir sem a Amanda. Eu falei, realmente não tem, eu trabalho falando o tempo todo. Eu falei domingo, inclusive, o dia inteiro, por isso eu fiquei sem voz. Eu falei, eu não tenho como continuar sem voz. Ela falou, amiga, vamos dar um jeito. E aí, ao mesmo tempo que nós estávamos desesperadas conversando, nós estávamos morrendo de rir da situação.
Em vez de chorar, de espernear, não, gente, vamos rir, porque não tinha mais o que fazer. Não tinha. E graças a Deus, deu certo. Eu voltei coberta, quentinha e deu tudo certo. Então, qual que é aqui a minha conclusão de toda essa aula? Fortaleçam as emoções de vocês, fortaleçam esse autoconhecimento, fortaleçam essa busca de quem vocês são. Não parem de buscar isso. Por mais que vocês já tenham passado por um processo terapêutico, por imersão, por processo de autoconhecimento, não deixem de buscar o autodesenvolvimento. Isso é algo que nunca vai acabar. Eu falo que vai acabar quando Deus tirar a gente daqui da Terra. então, esse é o meu objetivo, por isso eu tenho muito carinho por esse grupo Fortalecer para estar aqui com vocês. Pra gente finalizar, na semana que vem eu vou estar em viagem de novo, eu vou estar em missão para resgatar pessoas e por isso nós não temos essa aula ao vivo. Mas eu já preparei aqui um conteúdo muito especial. Na próxima aula eu vou falar que tudo começa no coração. Muitas de vocês já ouviram falar que tudo começa na mente e eu vou mostrar para vocês que não é na mente, é no coração que tudo começa. E eu vou deixar esse conteúdo disponibilizado para ser soltado na próxima quinta-feira, às 19 horas. Então nós não teremos aula ao vivo, mas vocês receberão esse conteúdo na quinta-feira, tá bom? Contem comigo, vocês têm total acesso ao meu WhatsApp particular, vocês sabem disso. Muito obrigada por estarem aqui em mais uma aula. Até mais, fiquem com Deus.